Fala pessoal, bom, nesse vídeo aqui eu queria mostrar uma coisa que eu fiz em casa durante esse período da quarentena, né? E que pode trazer algumas boas ideias para vocês aí fazerem também na casa de vocês. É algo simples, tem algum custo, mas que vai me servir muito bem aqui em casa e que sem dúvida vai ficar com muito mais qualidade do que se eu fosse comprar algo parecido em alguma loja, né? Que no caso essa estante aqui que eu vou mostrar para vocês, ela é uma estante que eu fiz basicamente para poder colocar arma de pressão, carabina de pressão, né? É um tipo de móvel que é difícil de encontrar, na verdade a gente encontra suportes para esse tipo de arma e tudo mais, mas nada em formato de móvel basicamente, né? É tudo muito mais específico. E no caso aqui eu queria tipo uma prateleira e um local para poder colocar. Aqui no caso são 3 armas, né? Então, o que eu fiz basicamente foi ir numa madeireira e eu comprei essa madeira aqui que é chamada de cedrinho. É uma madeira estável, ela é uma madeira boa, vai servir muito bem para esse propósito, né? Essa aqui é uma peça de 2 centímetros, né? Cada peça que eu utilizei aqui para montar o móvel tem 2 centímetros. E eu fiz tudo aqui em casa, tá? Eu já tinha uma ideia das medidas e eu pedi basicamente as tábuas já cortadas, né? E também aplainadas. É importante que, no meu caso aqui, eu também não tenho tanto maquinário assim, então é importante que você já compre a madeira num processo mais avançado, né, para que você não tenha que fazer muita coisa com ela. Então ela já foi aplainada e cortada mais ou menos na medida, tá, que eu precisava para poder fazer o móvel. E basicamente eu trouxe para casa e comecei a montar. É óbvio que, como se trata de madeira maciça, né, não tem nenhum tipo de não é um MDF, alguma coisa assim. É algo complicado de se tratar porque ela veio um pouco empenada, não teve jeito, né? E então a gente pode observar aqui, por exemplo, ó, que ali há tá completamente torto essa parte aqui, né? Mas em compensação todo o resto ficou bem equilibrado, ficou bem certinho, na medida basicamente, né? Não tem jeito, é o tipo de coisa que daria muito trabalho para poder corrigir e tudo mais. Mas da forma como ela está aqui, ela está crua e quase pronta para receber o verniz já. O que eu precisei para poder fazer essa estante aqui foi basicamente uma parafusadeira, né? E algumas serras, né? Eu preciso de uma serra esquadria para poder fazer esses cortes aqui, e com a própria parafusadeira eu consegui fazer com uma serra copo esses orifícios para poder colocar as armas aqui na estante. O resto, como eu disse, já veio mais ou menos na medida. Apenas essa parte do fundo aqui eu aproveitei que eu tinha mais algumas tábuas dessa aqui e fiz esse fundinho aí para cada uma das partes aqui da estante, né? Justamente para se colocar alguma coisa aqui, os objetos não vão cair do outro lado, né? Não vão cair para trás dela e dar trabalho para poder pegar. Eu utilizei basicamente parafusos, né? Esses parafusos mais ou menos desse comprimento. Eu não manjo nada de largura, de espessura e tudo mais, de comprimento de parafuso. Mas eu basicamente usei parafusos mais ou menos desse comprimento. Utilizei obviamente uma broca para poder furar. Eu não tentei parafusar direto na madeira, né, forçando o material para dentro, justamente porque eu tenho muito medo de trincar. Esse era o meu medo, era justamente trincar a madeira e aí estragar as tábuas de madeira que eu já tinha comprado, né. Basicamente o custo aqui foi de R$200 de madeira e mais uns R$17 de parafuso, tá? Eu usei muito parafuso, eu não usei basicamente nada de cola, tá tudo muito parafusado aqui, muito bem parafusado. Por exemplo, nessa tábua aqui eu utilizei basicamente 8 parafusos para cada uma, então aqui suporta um peso relativamente grande para esse tipo de móvel, né? Coisa que provavelmente não vai soltar nunca mais. Aqui também eu utilizei a mesma coisa para poder apoiar as armas, né? Para poder ter uma firmeza maior aqui, eu utilizei 4
parafusos de cada lado. Mas eu acho que ficou um móvel muito interessante e é algo para a gente poder fazer em casa, né? E sem um custo tão grande também. Eu acredito que se eu tivesse que encomendar algo assim, iria me custar muito mais caro. É claro que a qualidade não é a qualidade de um profissional que trabalha com isso todos os dias, mas é algo que vai suprir a minha demanda aqui em casa. Apenas essa parte aqui foi colada, que é a parte que é para poder deixar a carabina um pouquinho mais torta, aqui é um nível, né? Para poder ficar mais pro fundo, né? Para que ela entorte e fique em direção ao fundo. Então apenas aquela parte ali que eu colei, que é uma parte que não tem muita necessidade de... não vai existir uma pressão ali que vai fazer soltar. Mas é basicamente esse é o resultado do meu esforço aí, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu for invernizar ela, que provavelmente eu vou buscar filmar também. A montagem eu não filmei. Uma outra coisa que foi muito gasta aqui foi lixas, tá? É claro, se você tem interesse de invernizar, você vai ter que lixar. A máquina que aplana as peças de madeira, ela obviamente não vai deixar a madeira tão lisa a ponto de que você possa invernizar a peça, né? Vai ficar um resultado muito ruim, então você vai ter que comprar algumas lixas. No caso, eu usei lixas já com uma granulação muito pequena já, né? Ou seja, lixas bem finas, nada grosso que fosse tirar muito material. Usei lixa 180 e lixa 220 aqui, num taco de madeira, sempre lixando na direção dos veios da madeira, justamente para não gerar riscos, porque na hora de você invernizar, se você não lixar corretamente, né, em direção, no sentido dos veios da madeira, você provavelmente vai riscar a peça. Isso vai aparecer quando você for invernizar a peça. Então, tomando alguns cuidados aí, dá para fazer um trabalho bem legal. Ela ficou relativamente pesada, mas eu acredito que tenha ficado bem interessante. Aqui a parte de trás, olha a quantidade de parafusos que eu coloquei aqui. Talvez, obviamente, eu não precisasse fazer isso, mas eu gosto das peças bem fixas, bem firmes, né? Ela não ficou tão firme assim por causa da falta do fundo, né? Não tem um fundo aqui, ela basicamente apenas as prateleiras aqui sem fundo algum. Então a parede vai ficar exposta ali, mas o objetivo não é que seja um armário, o objetivo é que seja apenas uma estante mesmo, um móvel utilitário para a finalidade aqui, que é guardar as armas de pressão, uma forma mais prática, né? Para não ter que ficar guardando em bag, um monte de coisa. Eu prefiro deixar as 3 ali e aqui os acessórios e tudo mais, né? Chumbinho, lubrificante, faca, lanterna, tudo que está relacionado com esse mundo mais tático aí, né? De arma de pressão, arma de fogo e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Até mais!